Pessoal, classes de palavras, tá? E agora a gente vai falar mais especificamente sobre os pronomes. Então, o que que acontece? Os pronomes são palavras que substituem ou determinam os substantivos, tá? Os pronomes são palavras que substituem ou que determinam os substantivos. E como é que isso acontece? Vou dar um exemplo aqui de maneira que você consiga visualizar isso aí. A casa é bonita. Aqui eu tenho um substantivo, né? Substantivo casa. Beleza. Aqui embaixo também, né? A casa é bonita, minha casa é bonita. Aqui eu também tenho um substantivo, tá? Substantivo casa. E o que que acontece, pessoal? Veja bem, os pronomes eles servem para substituir ou determinar. Então vamos pegar um caso de substituição. A casa é bonita. Eu vou tentar trocar o substantivo casa por um pronome. Vou pegar um pronome pessoal. Então ficou assim, ó. Ela é bonita, certo? Ela é bonita, certo? Então, como se eu chegasse para você e dissesse assim, aí, comprei uma casa, ela é bonita, certo? Então, ela eu usei para substituir a palavrinha casa, vocês estão vendo? Quando isso ocorre, pessoal, a gente fala que é o pronome que está substituindo o substantivo, tudo bem? Outro caso aqui, ó, minha casa é bonita. Tá? A gente fala que os pronomes também determinam os substantivos. Como assim? Então, minha casa é bonita. Minha casa é bonita. Minha é um pronome, o pronome possessivo que vocês vão aprender daqui a pouquinho, mais para frente. Então, o que está sendo determinado aqui? Está sendo determinado, né, que o substantivo tem uma posse, ou melhor, ele é uma coisa possuída, tá? Através do meu pronome, pronome possessivo minha, tá bom? Pronome, ó, pronome, certo? Através do meu pronome, eu estou determinando que a casa pertence a alguém. A quem essa casa pertence? Essa casa pertence a mim. E como é que eu sei que a casa não pertence a ele, a fulana, a Beltrano? Como é que eu sei que a casa pertence a mim? Porque o pronome está falando isso. Olha, minha casa, tá certo? Se a casa fosse dele, eu colocaria outro pronome aqui, o pronome sua, tá? Sua casa é bonita. Se eu chegasse para ele e dissesse assim, meu amigo, sua casa é bonita, tá? Eu ia estar usando um pronome possessivo também, né? Só que dessa vez para determinar outra coisa, que a casa pertence a ele, é uma pessoa com quem eu estiver falando. Vocês estão entendendo? Então os pronomes eles podem determinar, ou seja, acrescentar, ajudar a acrescentar uma característica, né? Digamos assim, para o substantivo, certo? Determinar, tá? Em algum aspecto, tudo bem? Certo? E a gente vai ver cada um desses pronomes aqui, ó, pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos, adjetivos, substantivos. Quando chegar nos pronomes indefinidos, eu vou bater os pronomes indefinidos junto com os pronomes adjetivos e substantivos, todo mundo junto, tá bom? Vou colocar todos eles num contexto e vou explicar para vocês eles juntos, tá? De maneira que você consiga compreender sem muita dor de cabeça. Certo, pessoal? Entenderam isso aqui? Os pronomes substituem, né? Porque eu literalmente posso substituir eles e eles determinam porque eles me ajudam a acrescentar alguns aspectos nesses substantivos, tá? Nesse caso, o aspecto de posse, dizer a quem a casa pertence. Tudo bem? Os primeiros pronomes que nós vamos estudar são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, tá? Tá aqui a nossa listinha. O primeiro caso de pronome que nós vamos estudar é o caso dos pronomes pessoais, certo? Vamos lá. Os pronomes pessoais, para que servem os pronomes pessoais? Então, os pronomes pessoais, eles servem para apontar na conversa quem é que está falando, com quem está se falando e quem é a pessoa de quem se está falando. Tá? Então, por exemplo, ó, a pessoa que fala, a pessoa com quem falamos e aquela pessoa de quem nós falamos. Eu peguei 3 exemplos aqui de maneira que você consiga visualizar isso aí. Ó. É como eu sempre digo, temos que ter sabedoria. Eu te pergunto, meu amigo, quem é a pessoa que está falando aqui? Ó? Sou eu, certo? Eu. Então, eu, né, sou a pessoa que estou falando. Tá bom? O pronome pessoal ele serve para isso. Então, por exemplo, digamos, eu vou até mudar aqui, ó. É como ele sempre diz. É como ele sempre diz. Né? 2 pontos. Temos que ter sabedoria. Agora, quem é que está falando? É ele. Não sou mais eu. Tá certo?
o pronome ele está me ajudando a dizer quem é a pessoa que está falando. Aqui sou eu, aqui a pessoa que está falando é ele. Entenderam, pessoal? Então o pronome pessoal ele serve para isso, ele aponta quem é que está falando. Outro exemplo que ele pode ser usado também, a pessoa com quem falamos. Já conversei contigo, já conversei com você. Você é a pessoa com quem eu estou falando, certo? Então o meu pronome pessoal também pode apontar quem é a pessoa, né, que eu estou falando, com quem eu estou falando, certo? Expliquei ao meu médico o problema que ela tinha. Eu estou falando de alguém. Quem é essa pessoa de quem eu estou falando? É ela, tá bom? Ela, tudo bem? Então, ele também pode servir para me dizer quem é a pessoa de quem eu estou falando. Expliquei ao meu médico o problema que ela tinha. Eu estou falando dela. Entenderam? O pronome pessoal também pode fazer esse papel, tá? Muito bem. Se você entendeu isso, certo? Vamos continuar. Os pronomes pessoais, eles são divididos em dois casos: os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles pronomes que a gente usa para conjugar os verbos, né? Mais para frente na aulinha de verbos você vai ver isso aí. Então, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, tá? Então são aqueles pronomes bem basicões que a gente aprende lá no ensino fundamental, todo mundo conhece, certo? Bem fácil, tá? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Todo mundo alguma vez na vida já ouviu falar desses pronomes aqui, certo? Olha eles aqui, ó. Eu, ele, vocês estão vendo? São pronomes pessoais do caso reto. E existem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Existem os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Então, mim, me, comigo, te, ti, contigo, se, o, alhe, consigo, no, nos, convosco, vos, convosco, tá bom? Se, os, as, lhes, se, consigo. Então, veja bem, pessoal, os pronomes do caso oblíquo, tá? Eles são pessoinhas especiais, ou seja, aqui, geralmente nas nossas orações, eles fazem papel de objeto. Eles podem assumir o papel de objeto da oração. Tudo bem? Não fica agarrado nisso agora não, tá? Quando chegar na parte de verbos, né? Então, objeto direto pleonástico, enfim, a gente vai chegar numa parte do estudo de objeto direto que a gente vai falar sobre eles de novo. Mas agora, no nosso PO, né, como a gente fala lá no quartel, no nosso posto de observação, no nosso nível, o que a gente tem que fazer? Vamos apenas estudar a parte mais básica mesmo. Para que serve, né? Basicamente é isso. Então, ó, os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Então, do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, e do caso oblíquo, mim, me, comigo, te, ti, contigo e assim por diante, certo? Eu vou bater pelos exemplos os usos, tá? De maneira que você não, você consiga entender com facilidade. Olha só. Acabou? Não. Pessoal, como assim não acabou? Certo? Então a gente aprendeu até agora que os pronomes pessoais, tá? Eles apontam quem é que está falando, com quem eu estou falando, de quem eu estou falando. Eles podem ser divididos em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Beleza, certo? Fácil de entender, tranquilo. Só que tem mais um detalhe que eu preciso avisar vocês. Vocês estão vendo quantas colunas aqui, ó? Duas, né? Caso reto e caso oblíquo. Eu vou pegar os pronomes do caso oblíquo, eu vou pegar esse pessoal aqui, ó, e vou dividir eles, tá? Vocês estão vendo que é muita gente. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos dividir esse pessoal. Então, os pronomes do caso oblíquo podem ser divididos assim, ó. Pronomes do caso oblíquo átono e pronomes do caso oblíquo tônico, certo? Pronomes oblíquos tônicos, certo? Então, pessoal, olha só. Me, te, o, alhe, se, nos, vos, os, as, lhes, se. Átomos, mim, comigo, ti, contigo, tá? Ele, ela e assim por diante. Por que isso aqui, Bruno? Por que isso aqui? Mais para frente, quando a gente chegar lá na parte de verbos, né? Objetos diretos, objetos indiretos, vocês vão ver que alguns aqui fazem papel de objeto direto, alguns podem fazer papel de objeto indireto. E eu não vou ficar batendo nesse aspecto agora não, isso é aula futura. Vocês vão ver que não é nada de outro mundo, não é nada impossível, não é nada difícil, né? Nossa, não é nada complicado, tá? Mas agora a gente não vai bater esse assunto, certo? Vamos seguir, eu só quero que você memorize isso aqui. Eu tenho que saber isso aqui, Bruno? Tem.
Pessoal, tem artigo definido e indefinido, preposição, os pronomes relativos, tá? Nesse caso, os pronomes pessoais, do caso oblíquo, átono e tônico, você precisa saber. Você tem que ter na sua cachola. É mais coisa para eu decorar? É mais coisa para você decorar, tá certo? Pessoal, tem que ter isso aqui na cabeça. Essa divisão aqui, tá? Átono e tônico. Pessoal, tem que ter isso na cabeça. Vamos lá. Então, olha só. Vamos pegar pela prática, certo? Vamos mostrar para vocês alguns usos. Então, olha só. Troque as expressões grifadas por pronomes pessoais do caso reto. Olha aqui os pronomes pessoais do caso reto, que a gente olhou lá em cima, tá? Eu só peguei essa listinha que estava aqui, ó, e coloquei ela lá embaixo. Vamos lá, para ela servir como apoio para a gente. Então, o sargento é formado debaixo de muito estudo. Pode pausar o vídeo, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e depois solta o play. Pessoal, olha só, o sargento é formado debaixo de muito estudo, certo? Por qual pronome pessoal do caso reto eu posso substituir a palavrinha o sargento? Ele. Ele ficaria bem, caberia bem aqui. Então, ele é formado debaixo de muito estudo. Vocês estão vendo? Eu posso fazer essa substituição. Ana e Júlia faziam de tudo para economizar dinheiro. Ana e Júlia, por quem eu posso trocar Ana e Júlia? Elas faziam de tudo para economizar dinheiro. Elas caberia perfeitamente aqui, tá? Eu estou mostrando para vocês alguns exemplos dos pronomes do caso reto, né? Então, eu e o meu tio somos concorrentes de loja. Eu e o meu tio somos concorrentes de loja. Por quem que eu posso trocar, pessoal? Nós. Nós somos concorrentes de loja, tá bom? Nossa, Bruno, é muito fácil. Realmente, é muito fácil. É por isso que a gente não ficou se apegando muito aos pronomes do caso reto. Então vamos lá, identifica os pronomes oblíquos nas frases abaixo. Tudo bem? Então, olha, eu me senti ofendido com a sua fala ontem. Eu me senti ofendido com a sua fala ontem. Onde é que está o pronome oblíquo aqui, pessoal? Está aqui, ó. Me. Tudo bem? Me. Certo? Estarei convosco até o fim dos dias. Então, ó, convosco é um pronome do caso oblíquo. Trouxeste a mim este presente? Mim, tá aqui, ó. Mim. Tá vendo? Pronome pessoal do caso oblíquo. Vamos lá. Comprou-lhe tantos presentes que ela não sabia se merecia. Comprou-lhe tantos presentes que ela não sabia se merecia. Então, o que que acontece? Cadê o meu pronome oblíquo aqui, pessoal? Olhei aqui, ó. Certo? Pronome oblíquo. Levou-o à presença do juiz ontem. Levou-o. Olha o meu pronome oblíquo aqui, ó. Tá bem? E aqui, ó, eu vou bater um detalhe importante sobre esses dois casos aqui. Presta atenção. Então, ó, comprou-lhe tantos presentes que ela não sabia se merecia. Comprou-lhe. É como se eu estivesse falando assim, pessoal. Comprou para ela. Tá vendo? Comprou para ela. Comprou a ela, certo? Pode ser também. Comprou a ela tantos presentes que ela não sabia se merecia. Comprou para ela tantos presentes que ela não sabia se merecia, tá? Aqui também, ó, levou ele à presença do juiz ontem. Então, levou ele à presença do juiz ontem. Então, o que que acontece? Observe, eu estou usando um pronome do caso oblíquo, certo? Para substituir um pronome do caso reto, tá? Ela é um pronome do caso reto. Olha aqui, ó. Eu, tu, ele, ela, tá vendo? E eu usei um pronome do caso oblíquo para substituir, tá vendo? Isso pode acontecer também, pessoal, tá? Olha só, para agora, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês memorizem essa divisão aqui, ó. Tá? A missão de vocês nessa aula é entender para que serve o pronome, tá? E vocês já conseguiram entender, eu acho que a essa altura vocês já conseguiram ver como é que a gente usa. E eu preciso que agora você memorize isso aqui, ó. Os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Eu preciso que você grave essa divisão, tá bom? Grave essa divisão, tá bom, pessoal? Brasil acima de tudo.